cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast. E hoje aqui comigo temos dois convidados que já participaram da nossa primeira temporada e hoje estão de volta. Vou começar apresentando por ela, que é top e capa de revista, Jaqueline Laflufa. Tudo bem, Jaque? Tudo bom, Vitor. Obrigada pela lembrança. Capa de revista no bom sentido, né? Capa da Galileu de fevereiro. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. E complementando o nosso trio de hoje, um dos maiores fãs do Felipe Dilon, Fábio França. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Vitor. Bom dia, boa tarde, boa noite aí pro pessoal que tá ouvindo. Obrigado pelo convite e obrigado por arruinar a minha reputação desde já, revelando essa atrocidade. Não, mas é sério, é que ele lançou single novo, a capa tá uma pérola do design, eu acho que todo mundo deveria conferir. Vamos pra pauta então. Bom, se você acompanha a política nos últimos anos e principalmente se acompanhou as eleições de 2018 aqui no Brasil, deve ter percebido que um dos principais alvos de diversos candidatos foi justamente a imprensa. Não só por conta disso, mas já faz algum tempo que o jornalismo procura se reinventar para acompanhar as modificações da sociedade, que agora principalmente é baseada nas redes sociais. O conceito de novo jornalismo já foi utilizado no passado, mais ou menos ali pela década de 60, e teve como principal expoente Tom Wolfe. Mas será que agora, próximo ao final da segunda década dos anos 2000, podemos dizer que esse termo pode novamente ser utilizado para designarmos o atual momento do jornalismo? E é justamente por isso que eu convidei aqui a Jaque e o Fábio, que são os especialistas do dia aqui sobre o assunto, para a gente poder detalhar um pouco melhor essa nossa ideia aqui do novo jornalismo e das novas formas de consumo por parte aí dos leitores, dos ouvintes, dos telespectadores em relação ao jornalismo. E aí, aproveitando que eu citei o Tom Wolfe na abertura aqui do episódio, eu queria ver se ou a Jaque ou o Fábio conseguem assim, dar uma breve explicação até para os ouvintes quem foi Tom Wolfe, qual foi a importância dele nesse conceito do novo jornalismo. Se vocês assim, poderiam fazer alguma correlação entre aquele momento que foi considerado um momento assim, divisor de águas, vamos dizer assim, em relação ao jornalismo, e esse momento de agora que a gente vive um jornalismo que precisa ser muito mais dinâmico e que boa parte dele acaba ficando em descrédito, principalmente por conta aí da nossa política nacional. Quem puder já começar dando uma palavrinha aqui para os ouvintes, pode ficar à vontade. Mas eu acho legal a gente falar sobre o novo jornalismo. Eu fico até surpresa que a gente tenha trazido isso. Eu tive, não sei se eu já contei pra vocês, mas a minha formação base é literatura. Então o novo jornalismo pra mim era, sei lá, o graal, assim, sabe? Eu vou chegar lá, porque eu vou misturar a literatura que eu tô aprendendo com o jornalismo, que é o que eu quero fazer. Longa história muito curta, o que foi o novo jornalismo? Eu não conheço especialmente o Tom Wolfe, eu fui um pouco mais atrás do Gay Talese na época, que é amiguinho deles, vamos dizer assim, né, na mesma toada ali. É basicamente quando você produz uma peça jornalística que ela é tão agradável de ler quanto um livro, uma literatura. Então, não necessariamente ele leva 100% dos fatos, mas ele tem bastante descrição, ele tem bastante contexto, ele não foca só no mais factual, assim. E eu falaria que hoje a pergunta é: estamos vivendo um novo jornalismo? Né? Eu não faria uma afirmação, eu faria mais um questionamento, porque os desafios são muito além de linguagem, eu acho. Não é o como a gente vai colocar o jornalismo digital, por exemplo, que foi uma das primeiras discussões da primeira década. Eu diria que a discussão foi: nossa, a gente tem que digitalizar, a gente tem que estar nas redes, como é que a gente vai fazer um jornalismo, sei lá, interativo, que conta uma boa história. Era onde tinha muita proximidade com esses detalhes aí, essas características do novo jornalismo. Mas hoje eu acho que o problema ficou um pouco maior, que é como é que a gente vai fazer com que o jornalismo possa ser feito de uma maneira razoável e que ele seja crível, porque a gente basicamente está perdendo a credibilidade do público. E eu até queria mencionar nisso para vocês um caso quentíssimo, vamos dizer assim, que é o caso da revista alemã Der Spiegel,
que descobriu que um dos seus jornalistas mais premiados, com as melhores histórias, não sei o que, era basicamente um fake. O cara tava inventando matérias. Então, Sério, ele foi cara? desmascarado por um freelancer. A história é basicamente o seguinte: existe um cara, que agora eu não vou lembrar o nome dele aqui, mas um alemão, do estereótipo mesmo que a gente imagina do alemão, gringão e tudo mais, branquelo. Como é que era o nome dele? Eu tô até achando aqui pra citar pra vocês. Klaas Relotius. E basicamente ele foi desmascarado por um freela que chama Juan Moreno. Então é basicamente o alemãozão foi desmascarado por um espanhol que mora na Alemanha, que é esse Juan Moreno. O Der Spiegel fez uma capa com meia-culpa, explicando que o jeito que esse cara redigiu acabou contornando todas as instâncias de qualidade dentro da revista, e que agora eles estão fazendo basicamente uma revisão do sistema jornalístico ali, né, do sistema editorial, de falar assim, como é que a gente deixou passar, como é que a gente não conseguiu averiguar esses fatos, como é que o cara conseguiu enganar a gente por tanto tempo e ser tão premiado. Então acho que é esse o problema que a gente tem hoje, sabe? Como a gente vai fazer com que o negócio se torne crível, porque isso é só mais um novo tiro no pé, né? A gente não tava nem precisando, a gente já tinha um problema grande o suficiente sem esse caso do Klaas Relotius e do Juan Moreno aqui. Então eu acho que é um pouco mais esse desafio que eu acho que a gente tá vivendo hoje em dia. Não sei se o Fábio concorda, se ele quer complementar. Mas espera aí, já que rapidinho antes do Fábio falar, esse cara, ele inventava tudo que ele publicava? Ele contava uma história que não existia? Como é que era? Ele era jornalista de opinião? Ou ele contava como se tivesse acontecido um fato? Jornalista de opinião. Aí é que tá, ele não é jornalista de opinião, ele não é um colunista, ele não estava exatamente dando uma opinião, ele estava, até onde foi a minha leitura, relatando fatos. Então, assim, um dos casos que eles citaram aqui, que foi quando o Juan Moreno descobriu que ele era um fake, vamos dizer assim, que ele estava inventando as histórias, é que eles dividiram uma pauta. Então, eles estavam fazendo uma pauta sobre aquelas caravanas migratórias do México para os Estados Unidos, e o Juan foi até um pedaço, e o Klaas deveria pegar do pedaço que eles cruzam a fronteira em diante. Só que várias das informações não batiam. Então, quando ele estava cobrindo a história e não tinha um personagem, ele inventava um personagem. Quando ele não tinha uma fonte, ele ia lá e inventava uma fonte. Ele citava coisas oficiais sem ter ido lá conversar e entrevistar as pessoas e levar fatos reais. Então, as histórias se encaixavam muito perfeitinhas, sabe? É igual num filme. Existe verossimilhança, a história é crível, mas ela não é real, ela não é um fato. E assim, é super recente mesmo. Assim, eu li no El País hoje, a matéria é de hoje, dia 18 de fevereiro. Então. Que história. E aí, Fábio, o que você me diz? Na verdade, eu tô pasmo com essa história ainda, né? Porque ele tinha o prestígio dele também, né? Não era assim, um repórter X conhecido. Tinha uma certa relevância ali, né, do que ele fazia. Não chega a ser um Gay Talese de conhecimento, assim, de reconhecimento de mercado, mas é uma coisa muito tensa. Acho que acontece muito mais do que a gente gostaria de admitir, né? Mas acho que assim, o mercado também se nivela, sabe? Acho que o cara que ele é mau profissional, como no caso desse cara, cedo ou tarde, embora às vezes demore, isso é ruim para todo mundo, né? Ruim para outros jornalistas, ruim para os veículos, ruim para os leitores também, mas acho que cedo ou tarde cai a ficha, assim, cai a máscara. É algo também que infelizmente pode demorar, mas não dura, assim. Sobre o tempo que você tinha usado, né, do novo jornalismo, eu acho que o curioso da área, que a gente sempre brinca, né, em conversa assim, de jornalista, é que não é uma área que tem formulinha, né? Não é sempre a mesma coisa, embora você tenha notícias sazonais que se repetem ao longo do ano, né, de cada ano, você tem situações que são muito parecidas, né, e que às vezes é caótica, sei lá, escândalo de corrupção, casos de violência extrema, violência em favela e tudo mais, mas assim, cada notícia é uma notícia, né? Você tem ela dinâmica ali de várias formas, às vezes tem alguma coisa que é um detalhe que vira um destaque, né? Então acho que é uma área que quando você fala em novo jornalismo, embora a gente fale de uma corrente, né, um estilo de fazer e tal, o jornalismo ele tá novo todo dia, né? Seja um jeito de escrever, de fazer, seja na pessoa que está fazendo, que às vezes pode nem ser de formação, mas está fazendo um trabalho jornalístico dentro da atuação dela, em mercado, né,
formas de captar dinheiro em cima disso, enfim. É um desafio todo dia, né? Porque se você falar em jornalismo, talvez daqui a 5 anos a gente esteja diante de um quadro muito diferente, ou às vezes nem tão diferente do que a gente tem hoje. Sim, verdade. Por ser uma área de muita novidade, né? Às vezes é engraçado, mas vendo como eu trabalhava há 3, 4 anos, já mudou para cá. De 5 anos, então, já mudou ainda várias coisas. Tem ferramentas que antes não tinham, tem rotinas que hoje eu tenho antes não tinha. Enfim, a história de funcionar sem a formulinha mesmo. Verdade, cara. E assim, talvez seja um episódio assim que a gente possa fazer todo ano, porque é o que você falou, né? Como é uma coisa muito dinâmica e vai mudando sempre, talvez um episódio para ir atualizando como é que tá o panorama em relação àquele ano seja até importante para mostrar como é que é dinâmica. Mas aí você tocou num ponto que me lembrou o saudoso Ricardo Boechat, falecido aí recentemente de forma trágica. Eu gostava muito do Boechat, era um cara que eu acompanhei por muito tempo quando eu ia pro trabalho de trem aqui no Rio de Janeiro, eu ia escutando Band News todo dia pro trabalho, e ele foi um cara que também se reinventou ao longo do tempo, né, com essa questão, você falou do jornalismo com várias ferramentas e tá sempre mudando. Foi um cara que fez fama como colunista, quando foi demitido do jornal O Globo, foi pra rádio e se reinventou totalmente na rádio, né, ali na Band News, e depois virou apresentador ali na bancada do Jornal da Band, que é aquela coisa mais formatada, mas na rádio ele se reinventou e conseguiu atingir um outro público, conseguiu levar a mensagem dele de uma forma diferente até do que ele conseguia através das suas colunas. E aí, aproveitando esse gancho, eu queria perguntar para vocês em relação a essa questão dos novos formatos que a gente vê o jornalismo atuando hoje em dia, que a gente vai até entrar mais a fundo ao longo do episódio. Para vocês, hoje em dia, vocês que estão dentro aí do mercado e têm a vivência muito maior do que a minha, o jornalismo hoje em dia, para o público, está contando muito mais aquele jornalismo de opinião ou o jornalismo de informação ainda que é o mais importante, o que atinge mais pessoas? Porque hoje em dia a gente vê uma ascendência desses comentaristas, principalmente na parte política, muito grande, né? Tanto nas redes sociais quanto nos próprios meios de comunicação, né? Olha, o que eu diria que é importante a gente ter em mente quando a gente fala sobre, vamos dizer assim, dar opinião, é que nos últimos 10 anos a gente teve uma chance de dar a nossa própria opinião sobre as coisas de uma forma muito mais intensa. Há algum tempo atrás você tinha pessoas que eram os porteirinhos da informação. Então, onde é que você tinha a informação? Eu ouvi na TV. Eu lembro até da minha mãe falar certas vezes, onde é que você ouviu isso? Eu ouvi do William Bonner no Jornal Nacional, eu ouvi no jornal tal, você sabia de onde era a sua fonte. Hoje em dia é muito fácil qualquer pessoa dar uma opinião, é muito fácil essa opinião se desassociar, inclusive, dessa pessoa. É o famoso, disse isso Clarice Lispector, que não é exatamente Clarice Lispector, né? Então você consegue dissociar muito rápido o autor daquela opinião, e isso é o que é problemático, porque o papel do jornalista, no que eu vejo, é ajudar o público a fazer uma curadoria dentre um monte de informação que tem, o que é importante, é conectar os pontos, é dar um contexto, é contar uma informação de bastidor, é te preparar para o que vem adiante. Então, assim, você fica vendo uma tragédia que aconteceu, como a de Brumadinho, eles te contam todos os bastidores, olha, a Vale estava avisada, não estava avisada, olha, o próximo passo que vai acontecer é isso, vai ter buscas, vai ter não sei o quê. Então, eu acho que esse é o papel, e fica muito mais difícil do jornalista fazer esse papel quando todo santo brasileiro puder dar a sua opinião, ou puder colocar o que ele acredita num portal. Então, algumas opiniões eu acho que elas são muito valiosas, e aí elas vão estar em colunas, que é o espaço que o jornalismo criou para que pessoas dessem opiniões. Mas quando a gente fala de jornalismo, o que se espera ainda é que você esteja baseado em fatos, que você esteja baseado em informações. Você pode eventualmente ter publicações que tenham vieses claros, não é uma coisa muito comum no Brasil,
acho que o Fábio pode até me complementar nesse ponto. Eu sei que lá fora é muito mais comum de você saber qual é o viés de cada tipo de publicação. Você sabe que a Fox News é assim e a CNN é assado. E aqui a gente tem uma premissa um pouco maior de imparcialidade. Você está lendo uma publicação e você fala assim, bom, pressuposto é de imparcialidade. Mas quem é da área sabe o que esperar. Você sabe esperar um viés assim ou um viés assado de quem está escrevendo em determinadas publicações. Eu acho que isso é até um pouco de maturidade do mercado mesmo, assim, né? Você saber, os veículos poderem abrir o lado deles e, assim, eles fazem de uma forma bem discreta em relação ao que é nos Estados Unidos, nos editoriais aqui, né? Então você pega cada jornal, você encontra lá a linha de raciocínio, né, que eles seguem para publicação. Mas isso também, assim, nos daqui, pelo menos, isso não define que você não vai encontrar outra leitura diferente daquele editorial lá dentro. Pelo menos, assim, dos casos que eu vi, por exemplo, crise política. Então, o jornal defende uma linha e tal, mas tem colunistas dos dois lados. E, geralmente, no que é noticioso mesmo, no que está relatando fato, tenta seguir por uma linha mais imparcial, né? Sempre acaba sendo o objetivo. E eu acho que, assim, embora você tenha, ainda mais, né, com essa polarização política, muita divulgação de sites noticiosos de cada um dos lados, então você tem, né, os fãs da situação divulgando X e X sites, os fãs da oposição divulgando o outro e outro. Acho que, assim, no final das contas, quando você quer saber o que é fato, você corre para um veículo que já tenha credibilidade para você se informar. Então, você passou o final de semana, por exemplo, eu passei agora o final de semana, eu vi veículo apontando que o Gustavo Bebiano já teria sido exonerado. E não, foi exonerado nessa segunda, dia 18, hoje. Então, assim, onde você vai confirmar isso? É um veículo sério, um veículo que está reportando fatos, né? Você tem ali os fatos que aconteceram, que às vezes cada pessoa vai ler de um jeito, né? Ainda mais com crise política, você tem o próprio governo ali, às vezes parece que com gente de dentro querendo jogar contra, esse tipo de coisa. Opa, desculpa, minha cachorra aqui. Só um instantinho, eu vou tirar ela daqui. Participação especial no episódio. Pois é. Foi falar do governo, ela até latiu. Mas, assim, então, você tem, assim, só recapitulando aqui a ideia, começar de novo. Você tem muitos sites de opinião ganhando aí as timelines, né, nas redes sociais, mas acho que, assim, quando bate a dúvida, ou quando é algo que aconteceu e tal, na hora que bate, você corre para um site de credibilidade para tirar ela. Então, acho que, assim, reportar os fatos continua tendo um peso enorme, assim, acho que até pro público, na hora de identificar quem tem credibilidade e quem não tem, porque as pessoas hoje, por mais que elas às vezes, uma parcela fique se informando pelo que aparece na timeline, ela vê a notícia em diferentes locais. Então, acho que o fato de reportar o fato ainda pesa bastante para as pessoas, mesmo diante de colunistas de opinião, né? Se ele está dando opinião em cima de algo concreto, mesmo que seja de bastidores, mas que as pessoas têm a noção que aquilo está acontecendo, mas eu acho que é uma... Peraí, desculpa, ela voltou para cá. Não vai deixar... Eu ouvi o Rosário. Ficou bolada ela. É que eu tenho dois aqui, então fica enchendo o saco da outra, é uma beleza. Bom, retomando, mas mesmo diante de fatos, às vezes que são informações de bastidores, as pessoas acompanham e têm uma noção, pelo menos, do que está acontecendo de fato, do que não está, do que acaba se confirmando, às vezes, com o tempo, como opinião de quem está escrevendo. Então, acho que essa parte dos fatos é imprescindível e vai continuar sendo. Uma das coisas que eu queria mencionar também, quando a gente fala sobre opinião, eu tive uma interação com uma pessoa uma vez que eu achei muito interessante, que ela falou assim, eu não quero mais ler jornais, agora eu vou tirar a minha própria opinião do que eu vejo online. E eu achei curioso o que ela falou, que eu falei assim, tá, mas como é que você vai ficar sabendo das informações? Eu vou encontrar a fonte oficial com
um vídeo, sei lá, no YouTube, ou eu vou achar a fala oficial de um governante numa rede social. E o meu questionamento para ela é um pouco assim, mas como é que você tem certeza que você tem resposta para as perguntas mais básicas, né? Porque um dos pressupostos, e assim, por mais que eu não tenha formação em jornalismo, um dos pressupostos é que você tem que responder uma quantidade de perguntas básicas com fatos para depois você poder eventualmente dar a sua opinião. E quando você está olhando o material cru online, vamos dizer assim, um post, um tweet ou um vídeo, e você vai tirar a sua opinião, você tem certeza que aquele vídeo não é fake? Você tem certeza que aquilo não é uma montagem? Você tem certeza que aquela é a informação mais recente, que alguém não desdisse? Que são todas as perguntas que um jornalista faria antes de reportar um fato sobre o que ele viu. Então, eu acho que existe esse cuidado também da gente não querer tirar opinião em cima do dado cru, vamos dizer assim, sem ter certeza que a gente tem todas as informações que a gente precisaria para isso. E muito menos no grupo de WhatsApp da família, né? Porque o que tem de gente hoje em dia se informando só pelo que recebe no WhatsApp sem fazer qualquer tipo de filtro e já sai repassando, é uma beleza, cara. Ainda bem que é uma praga. Ainda bem que o WhatsApp limitou o encaminhamento de mensagem para 5 pessoas, né? Que isso já diminui um pouco, a pessoa fica com preguiça. A pessoa tem preguiça de ler, quanto mais ficar encaminhando para várias pessoas. Ela encaminha no máximo agora para 5, aí já deve ficar com preguiça e não encaminhar mais. Porque antes, quando não tinha limite, era um absurdo, né, cara? Mas... e uma coisa importante que tem agora, pelo menos eu vi que tem na versão beta do WhatsApp para iOS, é que ele cria uma ID daquela mensagem. Então ele cria tipo um RG daquela mensagem que você vai enviar, e por ela eles conseguem rastrear de onde partiu a mensagem que viralizou, esse tipo de coisa. Excelente, hein? Não sabia disso não, muito bom. Rastreamento ponta a ponta, caramba, excelente. Mas assim, eu coloquei esse tópico em relação à opinião, contar mais do que informação, porque uma coisa que eu escuto, o Ulisses lá do podcast NBW, ele já falou até mais de uma vez isso, que, por exemplo, lá na Jovem Pan, a Jovem Pan hoje em dia é uma rádio que boa parte da programação dela é dominada justamente pelo jornalismo opinativo, né, vamos dizer assim. Tem lá o Vila, tem aquele Felipe Moura, às vezes o idiota do Rodrigo Constantino aparece lá também para falar alguma asneira. Enfim, tem várias pessoas lá falando. E, tipo, virou meio que o rótulo da rádio, coisa que a gente não via até um tempo atrás, né? E aí, um outro ponto também que a Jaque comentou, da questão da fonte, né? Que muitas pessoas querem ficar aí se informando, sei lá por onde, ou tirar sua própria opinião, como ela mesmo falou. E você vê muito isso, se você for no Facebook e no Twitter, é o que mais tem, né? Pessoas pegando notícias de sites que claramente são fake news, tipo os sites que eu até fiz numa brincadeira num episódio que a Jaque participou, que foi lá o episódio número 9 da nossa primeira temporada, como as notícias afetam o seu dia a dia, para saber se a notícia era fake ou verdadeira, enfim. Mas um caso que eu vi recentemente é que a Folha, quando divulgou, por exemplo, o caso aí do Laranjal do PSL, aí do governo, do Bebiano, do ministro do Turismo, que estão envolvidos ali naquele esquemão de laranjas, que não é nenhuma novidade no Brasil, só pegaram eles dessa vez, mas outros partidos fazem também, que quem deu o furo e quem fez o jornalismo investigativo e deu a notícia foi a Folha. Só que a Folha atualmente é o veículo de imprensa que é mais atacado justamente pela galera que é pró-Bolsonaro. Só que contra fatos não há argumentos, né? Chegou ao ponto que até a galera que defende o Bolsonaro passou a atacar o governo, passou a atacar principalmente o Bebiano, por conta de um fato que foi divulgado no veículo que eles chamam de foice de São Paulo, falha de São Paulo, para dizer que é um veículo de fake news. Só que quando chega no momento do vamos ver, né, que é aquele jornalismo mais sério, investigativo, aí acaba repercutindo em cima de quem já tem essa credencial, de quem já tem todo esse background de ter a credibilidade para poder mostrar aquele fato. Eu achei muito engraçado isso, porque mostra bem como é que a gente está vivendo os dias atuais, em que cada um quer ter a sua verdade, quer duvidar da opinião contrária do que você acha. Não, se tá mostrando que o meu candidato fez X ou Y e eu acredito que ele não fez, ou porque eu recebi alguma coisa aqui no WhatsApp que diz o contrário, eu vou acreditar naquela verdade, independente se eu chequei se é real ou não.
porque eu quero ficar com a minha verdade aqui, que é muito mais importante. E aí... chama viés de confirmação, né? A gente busca algo que reforce algo que a gente já acredita. Eu vou até te interromper brevemente para puxar uma sardinha pro meu lado aqui, porque a matéria que eu fiz para a capa da Galileu, que falava sobre o uso do celular, ela me abriu os olhos para uma coisa que foi muito interessante, que é o quanto a nossa interatividade digital ela é baseada em sentimentos razoavelmente primitivos, vamos dizer assim. Então, o que incita muito são emoções. Então, ou você quer ficar apaixonado pelo que você está lendo, ou você quer ser surpreendido. Mais um dos sentimentos não tão nobres, que também são incitados por essa intermediação digital que a gente tem hoje, é a raiva, né? Então, você vê alguém falando alguma coisa errada na internet, parece que você fala assim, nossa, eu preciso corrigir essa pessoa agora, porque ela está errada no que ela está falando. E a gente não precisa. Então, eu sinto que cada vez mais... A gente já teve a época das listinhas, dos gatinhos, a gente já teve das coisas fofas, e aparentemente coisas fofas não deram views suficientes. Então, as pessoas estão usando artifícios um pouco mais pesados. De repente, deixar as pessoas irritadas, injuriadas ou enraivecidas pode dar um efeito melhor em termos de números. Assim. Eu acho que é uma das coisas que a gente deveria, inclusive, se policiar, porque a maioria das pessoas com quem eu conversei disse que o momento ali das eleições, independentemente de para quem você votou ou para que lado você estava torcendo, vamos dizer assim, foi um momento pesado, angustiante de lidar com as notícias. Algumas pessoas preferiram manter a TV desligada, não acessar jornal, não acessar eventualmente até as redes sociais por conta dessa sensação. Então acho que existe uma escolha, vamos dizer assim, tanto editorial quanto das pessoas, de como é que elas vão interagir baseado um pouco mais em raiva ou em irritação. Eu conheço algumas pessoas que deletaram o Facebook depois de terem tretas por conta aí das eleições. Isso é um fato mesmo. Mas as eleições continuam, né? Porque a gente está falando sobre você ficar enraivecido ou você ficar ultrajado com o que você tá vendo de notícias, e não tem a ver com você falar assim, puxa, isso é ruim, e discutir de uma forma equilibrada, vamos dizer assim. O que dá ibope, vamos dizer assim, é você ser raivoso, é você ser enfático, é você ser incisivo com a tua opinião. Então, ou você é contra ou você é a favor. Você nunca vai ter um bom ibope se você falar assim, é complicado, mas veja bem, a situação é complexa. Pois é. Pra gente levar em consideração também do quanto a gente está se deixando levar por esse tipo de abordagem. Tanto que você vê no YouTube, geralmente os vídeos que tem muito views fulano detona cicrano, fulano acabou com não sei quem na discussão tal. É sempre um termo bem forte para justamente induzir que esse sentimento de raiva que você falou, né? Porque se eu gosto do fulano que tá dizendo que detonou o cicrano que eu não gosto, eu vou assistir aquele vídeo naquele mesmo momento, vou comentar, vou curtir, vou fazer o que for possível para aquilo ali ganhar uma projeção cada vez maior. Mas aí, aproveitando o gancho, nesse momento de polarização e de nervos à flor da pele, um tópico aqui que até a Jaque sugeriu para a pauta, que são os novos formatos de checagem de fatos, né? Esse jornalismo que é mais independente, vamos dizer assim, que é mais focado em dados. Vocês acham que esse jornalismo, por exemplo, tem ali Aos Fatos, a Agência Lupa, né, que já são bem conhecidas aí, principalmente para quem acompanha as redes sociais, principalmente o Twitter. Vocês acham que esse é o presente e o futuro ao mesmo tempo do jornalismo? Pode ser uma via que vai crescer bastante pelos próximos anos? Vocês acreditam nisso? Eu acho que é mais uma, né? É que assim, você tem agora várias possibilidades surgindo, mas isso sim é essencial. Você vê que as marcas, né, as redes sociais em si se aproveitaram bastante disso. Eu não digo as redes sociais, os usuários, mas as empresas mesmo. Você vê eles divulgando que estão investindo em programas de checagem de notícias, em validação, né, dos sites, para estimular o algoritmo a não divulgar sites que não sejam confiáveis, vídeos, enfim. Então você vê que você tem uma parte que interessou para as empresas, as donas, né, das mídias sociais. E acho que é mais uma vertente assim, de
onde o jornalismo pode ir, até onde ele pode chegar, que também vai, de certa forma ali, que a gente viu, meio que agregou valor, né, para as grandes redes sociais, porque apoiando essas iniciativas, seja por meio de dar dinheiro ou por pegar o resultado disso e alterar o algoritmo, traz uma imagem benéfica junto ao público, né? De tipo, olha, estamos aqui tentando combater fake news, tentando combater a desinformação e tal. Embora na prática você vê que isso é de uma forma muito lenta, até porque cada vez que o algoritmo bula alguma coisa, você vê que quem produz, quem está mal intencionado para produzir uma desinformação ali, cria táticas novas, e você vê que parece que as redes sociais não acompanham no mesmo ritmo. De certa forma, no final das contas, acaba sendo benéfico, né? Porque não é o jornalismo padrão, que você tem um site, você tem uma TV, você tem uma rádio, e é mais um lugar onde as pessoas podem contar para checar a veracidade das coisas. Embora eu acho que isso ainda seja uma coisa assim para iniciados. Eu acho que esses sites ainda não chegaram no povão de fato. Tipo, eles estão ali, estão acessíveis, não é nem que a redação deles seja rebuscada, nem nada disso, mas o perfil médio do consumidor de notícia ainda não identificou uma familiaridade tão grande para pensar e acessar naquilo, sabe? Você tá vendo uma entrevista ali no Roda Viva, sei lá. Aí você vai pensar, o que a pessoa disse? É verdade? É mentira? É impreciso? Sabe? Que tipo de informação a pessoa tá divulgando ali? É uma coisa bem de nicho ainda, né? É verdade, cara. Você foi falando aí, eu fui desenhando aqui na minha cabeça e concordo plenamente com você. Já que você concorda também nesse ponto? Concordo que é de nicho, mas eu tenho um viés um pouco mais positivo do que o do Fábio em relação a isso, porque eu acho que eles chegam num momento muito interessante. Quando você tá tendo um descrédito da grande mídia por conta de questões de governo, e eu não digo que é só aqui no Brasil. Você tem o governo Bolsonaro falando que a grande mídia mente, vamos dizer assim, mas o Trump tá gritando fake news faz alguns anos também, né? Então, é verdade. A parte boa dessas pequenas iniciativas, vamos dizer assim, ainda nichadas, mas com potencial surgirem, é que elas acabam se tornando uma opção para quem concorda com isso. Então, se alguém me fala assim, não vou assistir canal tal, porque canal tal mente, talvez a pessoa encontre nessas outras oportunidades de leitura ou de publicação. Então você vai ter Nexo, você vai ter Poder 360, você tem o Meio, você tem agência pública, você tem Intercept, você tem as agências de checagem de fatos, como as que você já citou. Então você tem uma série de outras alternativas que são jornalismo de qualidade e que não são grande mídia. Então você não precisa basicamente abandonar o jornalismo porque você acha que a grande mídia mente. Você pode então buscar a pequena mídia. Vai exigir um esforço, claro, da parte dessas pessoas. Afinal de contas, o canal de grande mídia é o canal de massa. Mas eu acho que se torna uma alternativa. E já aconteceu de muita gente vir falar pra mim, eu cancelei as assinaturas de jornal da minha casa. Não assisto mais TV, não vejo mais jornal. Fiquei, ótimo, e como é que você se informa? O que você está fazendo então, né? Porque você não tem braços, você não tem horas no seu dia para checar tudo que acontece no mundo, assim, nem eu tenho. E é por isso que eu gosto muito dos processos, por exemplo, como a newsletter do Meio, que é um ponto do meu dia onde eu falo assim, bom, se algo de importante aconteceu, eu vou gastar esses 10, 15 minutos aqui e vou ficar sabendo das coisas importantes. Podem ter outras coisas que eu tô perdendo, mas talvez elas não sejam tão importantes assim. E cada um vai ter que descobrir qual que é a sua, vamos dizer assim, dieta de informação. Quais vão ser os legumes de jornalismo que você vai trazer, quais vão ser os vegetais que você vai incluir para que você se sinta informado. O que eu acho que não vale a pena é você falar assim, vou morrer de fome, não vou mais comer, entendeu? Eu vou viver de luz. Eu fico meio que, olha, se você trocar sua dieta, eu até consigo conversar com você. Agora você fala que você não vai comer mais, fica um pouco desafiador. Aí acaba a pessoa se informando pelo canal do Nando Moura, por esses youtubers bem, né, não vou nem usar o termo que eu gostaria aqui, mas enfim. Mas você citou Sem ofensas. Pois é, sem ofensas. Mas você citou aí, já que, por exemplo, o Nexo, eu acho uma iniciativa fantástica. Inclusive, eu sou assinante do Nexo, já tem algum tempo. Eles fazem como é que eu vou dizer assim, um tratamento de algumas notícias diferenciado, né, que você não vê na grande mídia, vamos dizer assim, principalmente quando eles
simplificam na questão dos gráficos, eles dão uma coisa bem didática, né? E aí você falou do Poder 360, que também é bem legal, tem lá o seu viés, mas tem um formato bacana. E a newsletter do meio, pra mim, foi a melhor descoberta dos últimos 3 meses pra mim, que é excelente. Eu faço justamente o que você disse que faz no início da manhã, que perde ali seus 10, 15 minutos pra dar aquela lida geral. E o legal é que eles também trazem notícias de fora, que eles já traduzem, sei lá, o core da notícia ali, botam na newsletter pra você, e depois, se você quiser, você lê a notícia completa. E é uma iniciativa muito bacana mesmo, que inclusive fica aqui a recomendação pros ouvintes. Tudo que a gente tá falando aqui, que a gente tá citando, queridos 10 ouvintes, fica como recomendação pra vocês. Não sei se vai ter link no post, mas fica a recomendação, que a coisa você volta aí, anota e depois só vai jogar pesquisar. no Google. Exatamente. Em última instância. E eu acho legal a gente falar disso, de pensar assim, jornalismo eu diria assim, na minha visão, é uma metodologia do que você precisa fazer. Você precisa apurar, você precisa perguntar, você precisa ouvir os dois lados, você precisa estar aberto. E você pode fazer isso em N formatos. Um dos formatos, por exemplo, que eu acho que até demorou para se auto-reconhecer como jornalismo, foi o podcast do Mamilos. Que eu conheço, vem lá da minha antiga casa, né, do B9, já tive parte daquele time lá, e tanto a Juliana Valois como a Cris Bates, elas acharam no começo que elas estavam fazendo um podcast sobre polêmicas, por isso o nome, né, Mamilos, do meme Mamilos Polêmicos, mas aos poucos o formato que elas estabeleceram para aquela conversa, a preocupação que elas tinham de ouvir várias partes, de trazer contexto, de trazer informação, no final do dia é jornalismo, e finalmente, hoje eles se reconhecem que são um canal que eles brincam que é jornalismo de peito aberto, mas é um canal de jornalismo independente em formato podcast. Então, alternativa para quem não quer seguir grande mídia, mas continua prestigiando e vendo valor no jornalismo, existe para dar com pau. Exatamente. Elas têm uma frase, só cortando rapidinho, elas têm uma frase que é interessante para descrever o trabalho que elas fazem. É um jornalismo mais interessado em construir pontes do que em provar pontos. Exatamente. E, cara, eu acho que, você tem esse viés delas, e além disso, você tem, né, e que se fala muito em o papel da grande mídia, onde está a grande mídia, cara, eu acho que ela tá, a mídia, né, os principais veículos estão se reinventando pra caramba. Se você olhar, se você for ver mesmo e entrar, sei lá, vamos falar de site, eles estão deixando a informação de um jeito muito mais fácil para você absorver. E se você fizer uma leitura, né, ter um X veículos para você se informar diariamente, você acaba tendo um contexto muito próprio, né? É meio básico, assim, tipo, mundo adulto é muito mais números do que 8 ou 80. E é assim com política, é assim com fatos, mesmo que você tenha ali, sei lá, aconteceu um acidente, mas o bombeiro vai te falar uma coisa, a polícia vai te falar uma coisa que complementa, e o que está ali, às vezes a pessoa que está na rua viu uma outra coisa, então assim, você tem versões e ramificações. E do que a gente estava falando ali de formato, até, cara, por exemplo, pega o G1, cara, você tem uma fluidez para você ler aquilo do celular de uma forma fácil, bem organizada. Você pega, sei lá, o tweet, a Folha que está fazendo no Twitter, publicando as notícias nas threads, exatamente. Então, assim, às vezes as pessoas têm um discurso muito pronto do que é a grande mídia, né, que é bem entre aspas aí, mas é um discurso muito formatado, né? É um discurso que se aproveita de uma imagem construída aí no imaginário popular, ou que um lado ou que o outro pregue, mas às vezes as pessoas estão só repetindo bordões. E, assim, ok, é ótimo que as pessoas participem criticamente do jornalismo, seja comentando, né, nas notícias, entrando em contato para dizer o que elas pensam e tal. Isso é essencial também. Acho que isso tem pautado bastante as mudanças, mas às vezes você vê que dentro desse argumento existe só uma ideia formatada e muito superficial. Se você entrar mesmo nos grandes veículos, você vai ver que eles estão reinventando, e não só para acompanhar o ritmo dos fatos, mas para
cada vez mais, além de aumentar e seguir com a credibilidade que eles têm, de aumentar a transparência que eles têm. Se você pegar qualquer grande veículo hoje, você consegue enxergar movimentos deles para ficarem mais transparentes, para serem mais ágeis, para trazerem uma informação não só mais precisa, mas também num formato ali que se encaixe no dia a dia das pessoas. Bom ponto, Fábio. Inclusive eu queria citar aqui 3 situações que eu acho bem interessante, que a primeira é que alguns sites eles utilizam, eles já botam o tempo de leitura que aquela matéria vai demorar, sei lá, às vezes 5 minutos para você ler. Geralmente acho que o Medium faz isso, apesar de não ser focado em jornalismo, mas eu já vi alguns outros sites que colocam isso. Eu acho isso fantástico. Tipo, você entra na reportagem e ele já te diz ali quanto tempo vai durar para você ler aquele texto. Uma outra coisa que eu acho interessante também no site do O Globo, que eles botam a tradução do que está escrito ali em formato de áudio. Então, se a pessoa quiser dar play, eles têm um playerzinho ali, provavelmente de algum parceiro, eu esqueci o nome agora do parceiro, você dá o play e você escuta a transcrição daquilo que está escrito ali na reportagem. E aí tem uma outra iniciativa também, que é do Jornal Nexo, que eles fazem na newsletter deles semanal, que a newsletter, para mim, a reciclagem das newsletters foi que melhor surgiu aí nos últimos anos em questão de jornalismo. Nossa, pra mim é a mesma coisa, assim, de tipo, newsletter é uma coisa que eu corria de pavor, porque parece aquela propaganda de loja que você não quer receber. Hoje o meu e-mail é lotado de newsletters e eu gosto demais de receber elas. Exatamente, e na do Nex eles fazem um negócio legal que é o extrato em 3 minutos. Então eles pegam um fato ou mais de um fato da semana que foi importante e eles fazem de forma didática e bem prática, assim, simples, para você ler aquilo ali e ficar informado minimamente em 3 minutos. E aí no final ele pergunta assim, você quer continuar tendo, sei lá, uma leitura mais aprofundada, alguma coisa assim? Que aí ele bota mais 2 minutos de leitura e fica um extrato em 5 minutos. Que são, assim, iniciativas bem interessantes que você, no caso do Nexo, vê numa mídia independente, né, que não tem um alcance tão grande, mas que são iniciativas que eu acho que são muito importantes. E aí eu queria voltar um pouco aqui na questão da newsletter, que eu já até falei aqui. Vocês acham que essa reciclagem da newsletters... Eita, é até difícil de falar, né? Das newsletters... Nesse tempo que a gente está com tanta informação disponível, é uma forma bacana de consumir conteúdo de qualidade ali já com uma curadoria, com um filtro antecipado para você já receber aquela coisa mais mastigada. E até a Jaque citou do Mamilos, o próprio Mamilos, para quem é assinante, eu sou um assinante aqui do Mamilos, eu sou fã de carteirinha do Mamilos, inclusive o Mamilos é uma das referências para o Midcast, apesar da gente não ter o mesma grife, a mesma qualidade do Mamilos, é uma referência. Eles também lançam a newsletter deles semanal, que também é a junção, né, dessa reciclagem das newsletters com esse novo formato de jornalismo também utilizado pelos podcasts, né? Não sei como é que vocês enxergam esses dois players aí, né? As newsletters que estão ligadas geralmente a um veículo, seja independente ou não, ou da grande mídia, e no podcast também, que tem crescido cada vez mais a utilização de podcast como meio de informação. Por exemplo, o próprio Nexo tem o Durma com Essa, que é um podcast semanal que eles fazem, diárias, que é de segunda a quinta, curtinho, com algum tema importante do dia, que eu sempre estou escutando também, sempre me informando por ele, né? Não sei como é que é o dia a dia de vocês nesse ponto, em relação a newsletter e podcast. Eu tenho umas 30 newsletters aqui para ler, que eu vou acumulando e acabo não lendo tudo. Sofro do mesmo mal do Fábio também, tenho um monte de newsletter. E eu achei interessante porque virou um revival do e-mail, né? O e-mail, não sei se vocês repararam, mas o e-mail agora é só para coisas importantes, né? Quando não é importante, alguém te manda um WhatsApp. Exato. Então é como se ficasse esse lugar que ficou com o ar da carta, assim. Antes eu recebia coisas não importantes por e-mail e coisas muito importantes, documentos e tudo mais, por carta. Inverteu, o e-mail é a nova carta. Não, e rapidinho já, que eu tava lendo, rapidinho, desculpa te interromper, que eu tava lendo um texto que o cara fala o seguinte: o e-mail hoje em dia, nesse mundo de redes sociais e WhatsApp, informação por que lado, interação o tempo inteiro, o e-mail com a newsletter, ele acaba sendo um momento ali privado, só seu, que você pode se concentrar ali,
sem interação nenhuma e focar nas notícias, né? Virou até um local privado para você conseguir focar melhor, né? Eu achei interessante essa visão, que eu nunca tinha parado para pensar em relação a isso. E eu faria uma provocação ainda maior. Opa, desculpa, pode falar, Fábio. Não, pode falar. É que eu acho que a provocação da newsletter acaba sendo o seguinte: não tem algoritmo para saber que e-mail ele vai te mandar, né? Você tem que escolher as tuas editorias, o que você quer ouvir falar, você tem que escolher assinar para receber aquilo, e não vai mudar porque hoje eu procurei um aspirador de pó aqui para fazer compras, enfim, agora ele entendeu que o algoritmo tem que me mostrar algo diferente. Então, acho que é uma experiência mais próxima, vamos dizer assim, de uma curadoria que você teria num jornal de papel, onde o cara pode até saber quem é você como leitor, mas ele não vai alterar um jornal inteiro para você. Exatamente, Jack. Que vocês estavam falando de e-mail e WhatsApp, é engraçado, mas assim, até a comunicação oficial mesmo, para jornalistas, entre órgãos de jornalistas, muitas vezes já passou praticamente para WhatsApp, no sentido de, por exemplo, eleições 2018. O TSE tinha um grupo de imprensa para jornalistas, então assim, você ficava sabendo ali quase na hora de muita coisa. Às vezes nem tudo te interessa, nem tudo vale e tal, mas assim, é muito mais prático estar com você o tempo todo. E por mais que você tenha e-mail no celular, parece que a praticidade para você responder uma mensagem de WhatsApp torna tudo muito mais prático, né, no dia a dia. Então é engraçado ver como, às vezes, muitos lugares indiretamente meio que decretaram a morte do e-mail, nesse sentido de tipo, me manda um e-mail, me oficializa. Já vi até casos assim de órgãos oficiais que, diante de uma demanda de jornalistas, pediram, me oficializa isso por WhatsApp. Ou seja, assim, você tá por WhatsApp? Por WhatsApp, exatamente. Então, assim, claro que depende muito de cada órgão, mas por ser uma coisa mais prática, mesmo que você tenha e-mail no celular, ele não é tão prático para a maioria das pessoas quanto um aplicativo de mensagens por exemplo. E também aquilo ali serve como documentação, sabe? Recebi essa demanda aqui, tal horas, jornalista de tal veículo, enfim. Já tira o print também ali na hora e já mostra, né? É que ninguém quer sair do bar sujinho, né? Eu volto na velha teoria do bar sujinho. Você vai onde as pessoas estão, não onde é o melhor lugar. Então, eventualmente, você poderia falar assim, Slack é melhor, todo mundo deveria sair do e-mail e parar no Slack ou Telegram, mas as pessoas vão onde tem o maior número de pessoas. O que eu vejo, na verdade, como uma dica para as pessoas no final é que, da mesma forma que a gente se incomodou com o e-mail onde teve que criar o spam, ou o anti-spam no caso, né? A gente também vai precisar lidar com isso no celular, nos aplicativos de mensagem. Então, aqui na minha casa, por exemplo, eu decidi que eu e meu marido, a gente troca mensagens num outro aplicativo que não o WhatsApp, porque todas as outras coisas da vida rodam no WhatsApp. E eu não vou achar a mensagem dele perdida no meio de um monte de outros grupos, informações. Imagina, tô lá no grupo do TSE, quantas mensagens chegam num dia? Jamais vou ver a mensagem da minha mãe, entendeu? Uhum. E aí você acaba aprendendo a lidar com isso de uma outra forma, a criar um aplicativo separado, ou escolher um outro formato de mensagem. Interessante. E aí foca só naquilo, né? Acaba virando exclusivo. Aquele você sabe que é o de casa, meio que. Aqui eu uso um que chama Signal, que não é tão bom quanto o WhatsApp, inclusive, na minha visão, mas que pelo menos separa. Tipo, no Signal são coisas privadas e no WhatsApp são coisas de trabalho, eventualmente. Enfim, eu não preciso dar tanta prioridade às vezes. Se eu tiver que dar prioridade entre um dos dois, eu vou olhar o Signal primeiro. Entendi. É uma divisão ali, né? Porque às vezes você está conversando com sua mãe e você quer, tipo, ter um momento particular, mas a sua fonte está ali te esperando, te vendo online. Então, exato. Você está dependendo de uma resposta e você está vendo que a pessoa está online. Enfim, acaba gerando uma situação ali. Exato. E aí, assim, até como dica para os ouvintes, né? Qual newsletter e qual podcast que vocês recomendariam aí para quem está ouvindo poder se informar que tem jornalismo de verdade sendo ali feito e de qualidade? A gente já indicou alguns aqui, mas se vocês tiverem mais algum para adicionar. Olha, eu vou reforçar as indicações que eu já fiz aqui da newsletter do Meio, que eu acho ótima. E funciona como um apanhadão geral. Quem é da área de tecnologia, como eu, também pode gostar da newsletter da Ada, que são notícias de tecnologia explicadas, esmiuçadas,
Que mais que eu consigo lembrar? Essa eu não conheço, hein? Boa, hein? Eu sou da área de tecnologia, já vou assinar aqui. E é muito bacana, o viés é muito interessante, porque quando eu seleciono também as newsletters que eu vou receber, eu tô procurando alguma coisa que seja diferente da capa do UOL, por exemplo, sabe? Se for o que se chama de hard news, né, a notícia do momento, eu vou abrir a capa do UOL e vai estar lá. Então eu não preciso me preocupar com isso. Eu tô preocupada em quem me dá contexto, quem me dá informações extras, quem me dá um conhecimento que eu ainda preciso desenvolver. Então, na área de política, por exemplo, eu tenho certeza que eu ainda preciso desenvolver um conhecimento para navegar na área. Eu preciso de alguém que me faça uma notícia mais beabá, sabe? Não pode já chegar avançadão ali, já falando das features do celular, né? Não, política para mim tem que ser o basicão. Então, acho que é legal ter essa ideia e buscar coisas que você goste de ler, porque eu vou acabar recomendando uma newsletter aqui que eu adoro, por exemplo, mas que não é tão jornalística assim, que é a newsletter da Aline Valek, que são textos e são narrativas para você também sair um pouco do frisson do jornalismo, sabe? Vai ler um negócio que você gosta de ler. Interessante, já assinei inclusive a newsletter da Ada e essa da Aline Valek eu vou dar uma olhada aqui também. Mas e podcast? Você falou de podcasts também, né? Exatamente. Além do Mamilos, que quem tá ouvindo provavelmente já conhece, tem algum outro que você indique? Citamos o Mamilos também. Eu acompanho alguns outros, como por exemplo, tem um que chama Maria Vai com as Outras, da revista Piauí. Que eu achei já ouvi, já. Uma curadoria bem legal, é temático, então existe um tema que elas vão discutir num podcast. Um modelo parecido com o que a gente está fazendo aqui, traz especialistas ou personagens para debater. Tem um que é gringo que eu adoro, que quem tiver traquejo no inglês e quiser testar, chama Radiolab, que são as melhores histórias em podcast. Eles fazem efeitos sonoros no fundo e eles vão te contar coisas que você nunca imaginou nem que você queria saber. Então não existe uma editoria exatamente. São vários tipos de história, vão desde política, tecnologia, ciência. É sensacional. E um recente que eu indico, porque eu achei ele curto o suficiente para não ser um negócio que você precisa de 2 horas. Mamilos, por exemplo, é um negócio que você vai se dedicar, entendeu? É uma matéria da Piauí, demora para ler, talvez você tenha que parar no meio. Se prepare, entendeu? Não é um negócio rapidinho pro seu dia. Mas tem um podcast novo do Cris Dias que chama Boa Noite Internet, que é um formato que leva em média uns 15, 20 minutinhos ali, passa por uma série de informações ao redor de um mesmo tema, rapidinho, não é complicado, dá para ouvir no intervalo do almoço, dá para ouvir num trajetinho mais curto, num pedacinho da sua série da academia, alguma coisa assim. Então achei que é legal. Todos esses não se intitulam exatamente como jornalismo, tá? Eles são podcasts e, para mim, o podcast nada mais é do que o rádio com play, né? Então não fica muito diferente do que eu veria com um rádio. E eu acho que são formatos bacanas de se ouvir. Mas acho que isso é uma coisa que você comentou também, assim, que às vezes eles não são propriamente jornalismo, mas de certa forma eles podem fazer um tipo de... porque a gente está diante desse novo quadro, né? Que não necessariamente a pessoa que estudou com um diploma e tem um diploma de jornalismo é a que está fazendo jornalismo, mas assim, não dá para deixar de reconhecer as iniciativas. Por exemplo, projeto em comunidade, sabe? Tipo, é muito mais fácil você saber a partir de alguém que está lá dentro reportando as coisas do dia a dia do que necessariamente você esperar que alguém vá ter interesse de cobrir, às vezes, uma comunidade específica. Então, tem como você falar que alguém que tem um projeto de rádio ou TV comunitária não está fazendo jornalismo? Quando ele conta ou faz uma entrevista sobre aquela realidade, e não digo nem necessariamente assim, tipo uma entrevista, uma matéria, uma reportagem polêmica, sabe, tipo, investigativa, nem nada disso. O simples fato de relatar, a pessoa já está fazendo jornalismo ali, né, com aquilo. Então, você vê hoje no Twitter mesmo, né, quando você tem esses grandes eventos, sei lá, tipo o Occupy da vida, você vê que várias pessoas, na época não tinha nem thread ainda, mas você vê que várias pessoas postaram várias mensagens, então juntando elas ali você tem um relato de começo, meio e fim. Então, assim, aquilo às vezes é aproveitado numa matéria e tal, mas você vai falar que não era necessariamente jornalismo, acho que fica meio, tipo, mais a preocupação com o rótulo do que em reconhecer o que a pessoa está fazendo de prestação de serviço, de relato, né? É verdade. O próprio A Voz das Comunidades, que é aqui do Rio de Janeiro, do René Silva,
ele faz justamente um trabalho faz um trabalho desse, né, de jornalismo mesmo, de tá ali dentro das comunidades e trazer pautas que provavelmente outros veículos não vão trazer. Mas eu queria, além de indicar os que eu já indiquei, né, o Durma Com Essa, tem o Politiquês também do Nexo, que é excelente. É um formato não tão longo e também é bem informativo. E tem o Foro de Teresina, que pra mim é o melhor podcast de política atualmente, né? Vocês já ouviram o Café da Manhã da Folha? Então, o Café da Manhã eu tenho um problema porque ele é só no Spotify, né? E eu sou consumidor de podcast das antigas, então eu uso meu agregador e tal, mas eu já escutei os 2 episódios dele. Cara, faz parte assim do meu dia, sei lá, eu tô indo pro trabalho, então no caminho... Você realmente ouve com o seu café da manhã? Você segue a risca? Não. Depende do dia. Geralmente eu acordo com tempo, então dou uma olhada nos sites para ver o que tá rolando, tanto nacional quanto localmente e tal. E geralmente quando eu tô com mais tempo eu escuto ali. Se não, eu vou escutar meio-dia já, então não é café da manhã. Escuta junto assim, com o Durma Com Essa do Nexo, né? Praticamente. E às vezes eu volto do trabalho ouvindo Durma Com Essa. Geralmente eu tô reparando assim que eu tô trocando a música que estava comigo nesse tempo por podcasts. Mas o Café da Manhã tá com uma linguagem bem legal, porque eles colocam de uma forma bem clara, geralmente tem um especialista ou alguém que cobre aquela área, que é um setorista. É bem interessante, assim, como leitor mesmo, como ouvinte, acho que traz tudo de uma forma bem prática. O G1 também tem uns podcasts bem legais, tem um de música que é muito bom, eles vão comentando os lançamentos. Então, assim, para quem gosta de cultura pop, de diversas formas, é um podcast pra quem bem quer legal. saber dos últimos lançamentos do Felipe Dilon, tá querendo dizer pra gente, não é mesmo, Fábio? Não vou me entregar, mas num ritmo que às vezes quem já passou de uma certa idade fica difícil acompanhar as coisas, né? Ainda mais assim, quando você não acompanha tanto o mercado do sertanejo, do funk, sei lá, você acaba descobrindo os nomes que estão bombando por ali. Você falou do Foro de Teresina também, que é muito legal, muito bom. Pô, muito bom, cara. Sim, de newsletter que você estava falando, tem uma que é muito legal, mas assim, é muito política, mas ela traz uma proposta boa, que é a do Breno Costa. Eu sei, eu assino também essa. Que ele meio que vai dissecando o diário oficial ali do governo e vai explicando cada ato, assim, pelo menos os de mais destaque. É uma coisa legal para quem quer acompanhar a política e se dispõe também a encarar um pouquinho, porque assim, não é necessariamente, por mais que já venha redigido ali, não é necessariamente uma leitura fácil, né? E às vezes é uma coisa burocrática, você tem que se interessar um pouco por leis, falando assim do ponto de vista padrão, mas assim, tem informações muito legais ali. Eu concordo, cara. Eu assinei há pouco tempo e tô achando muito interessante. É um belo trabalho que o Breno faz ali naquela newsletter. Mais uma, né, pra gente ler. Vou deixar link no post de todas essas principais que a gente citou aqui, mas eu só queria fechar aqui esse ponto citando mais 2, né, que é o Presidente da Semana, que foi um trabalho fantástico que o Rodrigo Vizeu, que é do Café da Manhã também, que o Fábio citou, fez brilhantemente. E tem também um podcast que eu descobri há pouco tempo, que é o Vida de Jornalista, onde o Rodrigo Alves ele recebe sempre em um episódio um jornalista da área, pode ser de diversas áreas, né? E aí ele entrevista e troca uma ideia, principalmente sobre bastidores e tal. É bem interessante, cara. E também é uma outra forma de fazer jornalismo, né? O jornalismo fazendo o jornalismo com ele próprio ali, divulgando para as pessoas. É bem interessante. E na verdade, assim, às vezes a gente trata muito como se fosse uma coisa de jornalista, por exemplo, vida de jornalista, mas ele não é interessante só para quem é jornalista, né? Para quem se interessa sobre bastidores de notícia, seja de qual profissão for, é uma ótica interessante você começar a ter essa visão de quem está dentro, né, do veículo, produzindo notícias, tipo, e do Vida de Jornalista tem episódios muito bons, tipo da Renata Lopretti,
Cara, Pô, foi excelente, cara. É jornalista, sensacional. Não só pela carreira, mas assim, como ela cuida até hoje, né? Porque às vezes você liga a TV, você vê ela apresentando na bancada e tal, não sei o quê. Mas a bagagem que ela tem, a preocupação que ela tem, inclusive de estar naquele posto, mas ainda manter as fontes, fazer a própria apuração, né? Enfim, ela é o que eu brinco, assim, é o caso que a gente chama de jornalista pacote completo mesmo. Tem passagens por diversas áreas, mantém essa preocupação de ela fazer as próprias fontes, enfim, ela não é só o rostinho que está ali apresentando. Ela tem todo um background por trás que é muito legal de conhecer. Eu também tô seguindo vários aqui. Eu tô tendo a sensação de que quem vai ouvir a gente vai ter a mesma sensação que eu tô tendo ao fazer a agenda aqui do Salto by Salters, que as pessoas vão ficar horrorizadas com tantas coisas que elas não sabem. Atenção, você ouvinte, não se desespere. São várias boas referências, mas não se desespere. E agora, indo para a reta final aqui do episódio, vou para a pergunta, como a Jaque botou bem aqui na pauta, a pergunta de $1 milhão, né? Que é, como é que vocês enxergam a projeção aí para o jornalismo impresso e até para o jornalismo web, vamos dizer assim, né? Dos grandes portais, né? Como é que essa indústria vocês enxergam a médio e longo prazo que elas vão se manter? Vai ser da mesma forma como está hoje em dia? Vai precisar se reinventar? A sociedade vai precisar bancar o que ela quer ler, o que ela quer consumir, como por exemplo a Folha tem lá o paywall dela, que limite é de 10 reportagens, o Nexo também, que você tem que assinar. Como é que vocês acham que vai funcionar isso? Vai virar uma coisa meio que, para você ter uma informação um pouco mais apurada, um pouco mais de qualidade, você tem que fazer uma assinatura como se fosse uma TV a cabo? Ou vocês acham que vai sempre ter ali o jornalismo independente sem a pessoa precisar pagar? Como é que vocês conseguem enxergar isso para os próximos anos? Eu continuo aguardando o Tony Stark do jornalismo chegar, entendeu? Alguém que venha, traga dinheiro, seja um filântropo, resolva o negócio. Mas eu acho que você citou uma série de modelos de negócios muito interessantes que ainda são, de certa forma, tentativas. Eu tenho por esperança, vamos dizer assim, comparar esse momento do jornalismo com o momento do MP3. Lembra quando a gente tinha a crise da música, que de repente sim. Você podia ter CD era muito barato, tinha MP3, você trocava as músicas, ninguém mais pagava artista nenhum, e ninguém sabia como fazer para consertar o mundo da música, até que a gente estava afogado em tanto MP3 no Napster, no Kazaa, e a gente não sabia mais como se organizar, que chegou o Spotify, serviços semelhantes, e falaram assim, me dá um dinheirinho todo mês e eu te dou acesso a tudo que você quiser. E, inclusive, já faço umas curadorias aqui de uma playlist só para quando você vai para academia, só para quando você quer focar um pouco no seu trabalho, e a gente ficou basicamente confortável. Eu não sei vocês, mas eu não faço pirata de música há anos, porque dá muito trabalho. Eu gosto o próprio muito filme, né, com Netflix e esses outros serviços também, né, dá preguiça. Tem uma série, não, vamos esperar, no máximo mês que vem ela chega na Netflix, entendeu? E isso foi uma forma que o mercado de entretenimento encontrou, e é uma fórmula que funcionou pra gente como consumidor e pra eles como mercado, e eles estão encontrando os seus formatos aí. Eu acho que ainda falta a gente esperar que o jornalismo encontre esse formato. Eu não sei se vão ser eu, você, Vitor ou Fábio que vamos resolver isso. É ótimo, adoraria ficar milionária resolvendo esse problema, mas ainda existem uma série de tentativas. Então já se tentou paywall, já se tentou valor mais barato de assinatura, existe a tentativa de fazer um Spotify de notícias que se chama Blendle, que eles têm uma série de jornais plugados na plataforma, você paga para a plataforma e consome de quem você quiser, mas eu diria que o desafio mais próximo que a gente vai ter que superar é entender como sociedade o valor do jornalismo, o valor de ter alguém indo atrás das informações para você, indo atrás de fazer uma curadoria, de fazer um contexto, de fazer o papel de fiscal da sociedade. Não é à toa que o jornalismo é conhecido como quarto poder. Então o que eu vejo é que no futuro é que a gente vai ter tudo que todo mundo pode imaginar. Você vai poder consumir jornalismo no áudio, no podcast sem pagar, você pode consumir no jornal que você assina, na TV a cabo que você paga ou na TV aberta.
os formatos vão ser diversos, mas a gente vai valorizar isso? A gente vai entender qual é o valor disso? Acho que passa muito por isso mesmo, né? Primeiro de tudo, as pessoas entenderem, acho que até essa crise de notícia falsa, desinformação e tal, fake news e tudo mais, está trazendo mais consciência para as pessoas qual que é o papel do jornalismo, né? Para onde que você corre a hora que você quer confirmar alguma coisa? A hora que tem desde de coisas urgentes, tipo, teve um acidente, você quer saber o que aconteceu, até coisas às vezes mais analíticas, as pessoas acho que elas estão percebendo de qual é a importância de ter esse veículo ali, que ela possa recorrer, seja o que ela gosta ou o que ela lembra na primeira hora para acessar uma dúvida que ela tem. E acho que em relação ao mercado e tudo mais, eu acho que a gente vai ter, eu sou bem dessa corrente da Jaque também, acho que a gente vai ter várias opções, acho que não o gratuito, o livre, acho que não vai deixar de existir, como às vezes algumas pessoas meio apocalípticas pregam, mas eu acho que sim, acho que as pessoas aos poucos elas vão entendendo mais que aquilo tem um custo, né? Aquilo tem um preço, tem pessoas, tem times enormes às vezes, tem times pequenos, tem times de diversos tamanhos trabalhando para levar aquele conteúdo até elas. Então acho que a parte de valorizar, no sentido de entender que se você pode pagar por esse serviço, você começa a pensar em que aquilo vai entrar no seu orçamento porque aquilo é importante para você. Além disso, você tem o que vai ser, acho que sempre gratuito, mesmo que às vezes seja parcial, mesmo que seja parcial no sentido de tipo, você pode acessar até X matérias por mês, você pode ter um X de conteúdo gratuito por mês para quem é cadastrado, para quem faz login com uma conta, né, do Google, do Facebook, enfim. Mas acho que ele sempre vai estar aí. Às vezes eu fico com a impressão que a gente está chegando no ápice da bomba estourar e surgiu uma ruptura no sistema, tipo, como um exemplo aí que a Jaque deu de surgir uma plataforma que você vai assinar e você vai poder acessar todos os veículos ali e consumir de onde você quiser, e aí ele vai botar a playlist do dia, newsletter do dia já dentro da plataforma, sei lá, eu acho que está caminhando para isso, porque vai chegar uma hora que vai ficar insustentável, informação para tudo que é lado, muita informação desencontrada. O YouTube acrescenta muito nisso, né? Porque as pessoas gostam muito de consumir vídeo e ali tem uma checagem zero, né? Qualquer um pode falar o que quiser, inventar o que quiser e às vezes bota como destaque uma coisa que é mentira ou que é a teoria da conspiração, enfim. Eu acho que a gente vai chegar num momento que vai ter uma ruptura e a gente vai seguir por um outro caminho que vai ser esse caminho que vai perdurar aí por alguns anos. Mas ainda assim, às vezes eu fico com a sensação que a gente está meio que discutindo dentro de uma bolha, né? Que pra massa, né? Pra maior parte da população, vamos dizer assim, que está fora dessa nossa bolha, a vida vai continuar existindo como sempre foi, né? Ali o Jornal Nacional, o Jornal Impresso, tem ali os grandes veículos ali na web e vai seguir assim por um bom tempo. Mas espero que não, né? Porque quanto mais a gente tiver... Penso um pouquinho diferente, sabe? Porque eu acho que, e concordo que a gente está numa bolha, mas essa bolha eventualmente estoura e alcança as outras pessoas. Eu sou jornalista de tecnologia, então pensa, por exemplo, vou fazer analogia, obviamente, com tecnologia, né? Imagina smartphone, por exemplo. Ele foi uma coisa de bolha por muito tempo. O grupo de pessoas que tem um Android, que tem um iPhone. Mas chega num ponto que o negócio tá tão popularizado que ele já se torna algo que essas pessoas de uma camada mais distante, vamos dizer assim, fora da nossa bolha, os mais populares também conseguem acessar. Então, pensar no Spotify, que ele também consegue ser grátis, não é só assinante que consome Spotify. Quem consome Spotify gratuito, veja bem, tem que ouvir um comercial aqui e ali, mas né, não existe almoço grátis. Então, eu acho que vão existir formatos e eu gosto de tentar o otimismo inabalável, entendeu? Então, apesar que os fatos possam dizer, eu acredito que há males que vêm para bem, então
os questionamentos que a política faz sobre a imprensa vão só ajudar a imprensa a ter que cuidar o dobro da sua qualidade. A pressão que os leitores estão fazendo para querer algo inovador, para querer algo diferente, também vai ajudar. O fato da gente estar aqui produzindo, por que não, jornalismo, também mostra o quanto isso envolve gente, envolve tempo, envolve trabalho. E as pessoas que fazem isso, e as pessoas que começam a produzir conteúdo digitalmente, elas entendem o trabalho que dá e eventualmente vão entender o trabalho que uma equipe de jornalismo tem e começa a valorizar. Eu gosto muito do e-mail, da propaganda que eles fazem para te convidar a ser assinante, que ele fala assim, é um chopp por mês. Ele te dá o paralelo de falar assim, cara, a gente trabalha pra caramba pra te trazer tudo isso, mas sabe quanto você precisaria investir pra deixar a gente rodando? É um chopp que você vai deixar de tomar, por exemplo, sabe? É um agrado que você vai dar. Eu vou tirar esse chopp aqui, ó, e esse chopp é pro meio, você brinda pra eles. Então acho que tem um pouco dessa nova visão que a gente vai criando sobre o que é o trabalho do jornalista, quanto vale o trabalho do jornalismo e o quanto a gente está disposto a bancar isso também. Excelente, Jaque. Muito bom. Eu sempre gosto do otimismo da Jaque. No episódio da primeira temporada de Como as Notícias Afetam o Seu Dia, ela também era sempre a pessoa que era otimista ali na gravação, puxando pra cima. Eu gosto da Jaque nesse ponto. Fábio, alguma consideração final aí? Não sei se essa já foi a consideração final da Jaque. Podem ficar à vontade aí, porque eu já abordei tudo que eu gostaria aqui na pauta. Vocês podem falar aí o que vocês quiserem agora para complementar. Eu acho que é bem por isso. Eu gosto também desse viés otimista, assim. E acho que basicamente é mais ou menos o que eu já tinha comentado, de tipo, o jornalismo ele é feito sobre as pessoas e para as pessoas. Então, independente de modelo de mercado, de técnicas, de formatos, acho que ele sempre vai estar aí, sempre vai estar diante de um desafio, porque não é uma área inquieta, sabe? Ele não é uma área de comodismo. E acho que as pessoas agora, o momento que a gente atravessa, está fazendo as pessoas refletirem mais sobre a importância do jornalismo, seja de onde ele venha, na vida delas. Então, acho que assim, apesar dos pesares, apesar dos trancos e barrancos, porque isso não é um processo, né, em linha reta, às vezes ele tem muito mais curvas do que a gente prevê que possa ter. E acho que assim, só tem coisas boas no final das contas como saldo. Eventualmente você tem coisas ruins, né, mas assim, o que fica principalmente é o saldo dessas experiências, né, que a gente vem tendo ao longo dos anos. Excelente. Jaque, você quer complementar com mais alguma coisa ou a gente pode ir fechando por aqui? Eu acho que a última coisa que eu queria dizer é que, para quem achar que o jornalismo tá indo mal das pernas, eu acho que as pessoas não viram as biritas que o jornalismo andou tomando, entendeu? Só tá vendo os tropeços, mas não viu as biritas que o jornalismo andou tomando nesse meio tempo. Então, segurem as suas ansiedades, não vendam seus cupons ainda, como diria o Merigo, porque eu acho que as coisas estão para melhorar. A gente está passando por um momento de vale, né, um negócio um pouco conturbado, mas tem uma estudiosa que eu gosto muito que chama Brené Brown, que ela fala que é no meio do caminho, onde as coisas estão muito confusas, que a mágica acontece. E a impressão que eu tenho é essa, a gente está no meio do caminho, está super confuso. É aqui que a gente vai descobrir qual que é a mágica. Então, não acho que o jornalismo vai morrer, ele vai se reinventar, ele vai se adaptar. E as pessoas também vão se adaptar com o que elas querem do jornalismo, o que elas esperam, qual é a qualidade. Eu acho que no futuro isso só tende a melhorar. Eu espero que um dia a gente volte a fazer um podcast aqui de novo para falar sobre todas as coisas boas que aconteceram e como os jornalistas estão ganhando como diretores de empresas e CEOs. Não sei se é um futuro tão próximo assim, mas eu realmente gosto de acreditar que a gente vai ver um valor muito surpreendente nisso, porque o digital só exacerba o tanto que a gente precisa de alguém para fazer a curadoria de informação pra gente. Tem informação demais, a gente não consegue navegar sozinho. E o tempo todo. Mesmo. Exatamente. Não, e o que a Jaque comentou também de quando você começa a produzir, que você vê o trabalho que dá. Eu já sou ouvinte de podcast há 10 anos, mais ou menos, e depois que eu comecei o Midcast, eu dei muito mais valor a todos os produtores de conteúdo, não só da mídia aqui podcast, como de outras plataformas também, porque realmente é muito trabalho, e exige uma dedicação que às vezes a pessoa que está ouvindo e que não tem muito essa noção, né, do trabalho que dá, acha que é uma coisa assim
comum acha que é simples, fácil, como um dia lá no passado eu já achei, e longe disso. E eu acho que é isso aí, vamos seguir, o jornalismo não vai morrer, como tem gente que acredita, né? Acha que vai ser tudo youtuber comandando e dando recado, dizendo o que é, o que não é fato. Mas acho que nesse tom otimista da Jaque, acho que a gente pode fechar por aqui. Eu queria agradecer a participação de vocês dois. A gente conseguiu esse tempinho aqui para poder gravar essa pauta que a gente já estava debatendo aí há algum tempo, e eu acho que ficou bacana. Acho que os nossos 10 ouvintes vão curtir esse nosso bate-papo e principalmente todas as indicações que a gente fez aqui, né? Vocês querem se despedir, falar mais alguma coisa? A gente pode encerrar por aqui. Pra mim tá ótimo, gente. Tô super feliz de ter participado, achei que é um tema super legal e tô à disposição para continuar fazendo podcasts da madrugada aqui com vocês. Pra quem não tá sabendo, a gente tá aqui 1h30 da manhã do dia 19 de fevereiro. Quem disse que jornalismo era fácil, não é mesmo? Exatamente. Mas é isso então, gente. Vamos fechar por aqui. Jaque, Fábio, muito obrigado. Em breve a gente se vê aqui numa nova pauta. Talvez Felipe Dilon, quem sabe, né? Tem o Oscar vindo aí, tem, enfim, um monte de coisa. Quer dizer, talvez quando o episódio for ao ar, o Oscar já tenha ido, mas sempre tem coisa interessante pra gente debater também. Exatamente. A gente vai se falando aí pra, ao longo dessa segunda temporada, a gente procurar abordar algum outro tema interessante para os ouvintes. Jaque, boa sorte lá no South by Southwest, na sua cobertura lá que você vai fazer. Trarei novidades. Mas então vamos fechar por aqui e vamos dar tchau aqui para os nossos 10 ouvintes. Tchau, tchau, galera. Valeu! Até mais. Valeu, gente.